Gostaria de cumprimentar a todos e a todas e vamos ter a nossa aula de hoje como tema crença ou crenças naturalizadas. E isso está relacionado à aula anterior, é uma continuidade da última aula que nós tivemos. E vou retomar o final da última aula para poder inserir o conteúdo dessa. Eu havia dito, então, nós estamos tratando em todas as nossas aulas de um pedagogo norte-americano, chamado John Dewey, e nos concentrando especificamente num livro dele chamado Como Pensamos, que é dividido em 3 partes. Nós estamos na primeira parte e nos 4 primeiros capítulos. E eu havia anunciado para vocês que nós iríamos percorrer 5 etapas que poderiam ajudar a compreender o que é um pensamento reflexivo para John Dewey e qual é a sua importância no contexto formativo dos seres humanos num sentido mais amplo e qual é a sua importância na relação pedagógica educador-educando, professor e aluno num sentido mais específico. Eu anunciei 5 etapas que eu vou retomar, reler novamente aqui. A primeira etapa que eu vou intitular agora, então, é o ponto de partida pedagógico, que é as crenças naturalizadas, que tem a ver do ponto de vista educacional com o mundo experiencial do educando e também do professor. A segunda etapa diz respeito à suspensão das nossas crenças e, portanto, dos nossos juízos, daquilo que nós pensamos de maneira espontânea. A terceira etapa é a apropriação crítica das teorias e ideologias que sustentam as nossas crenças. A quarta etapa é a reelaboração de nossas crenças. E a quinta etapa é trazer tudo isso para o contexto pedagógico do universo escolar, da relação pedagógica professor e aluno, e mais especificamente da relação formativa que nós, enquanto adultos, educadores, mantemos com as crianças. Na aula de hoje, eu vou me concentrar, então, no problema das crenças, no significado das crenças e problematizar por que é importante para a pedagogia, para o trabalho formativo, para o trabalho educacional do professor, levar em consideração a crença natural, a crença espontânea e procurar compreender a sua estrutura, o que é uma crença espontânea, o que é uma crença natural e como pedagogicamente se pode trabalhar tomando como ponto de partida a crença natural. Para fazer isso, então, nós vamos eu vou me ater hoje especificamente no capítulo 1º dessa obra do John Dewey, Como Pensamos. Esse primeiro capítulo, ele é intitulado O que é Pensar e está na edição que eu estou trabalhando, na tradução portuguesa que eu disponibilizei para vocês, da página 13 a 25. E o exercício nosso hoje, nessa videoaula, é tratar especificamente desse capítulo. Eu vou procurar fazer uma análise, uma reconstrução, uma paráfrase reconstrutiva do conteúdo dessa obra, pontualizando depois algumas questões e que a gente possa retomar no nosso encontro virtual posteriormente. Então, há 2 pontos importantes aí nesse capítulo, o que é pensar, que vão nos interessar, que eu selecionei para podermos discutir. O primeiro ponto é a relação que o Dewey estabelece entre pensamento e crença. E aí
Esse primeiro ponto, então, já nos leva a um conjunto de questões. Entre elas, por exemplo, o que é propriamente uma crença? Por que temos de partir de nossas crenças para tratar do pensamento reflexivo? E qual a relação da crença com a educação? Qual sua relação com o processo formativo e com a ideia de ser professor? Então, vocês vejam, esse primeiro ponto nos remete a essas questões de fundo e que poderia ser resumido nessa questão, afinal de contas, por que nós, enquanto educadores, porque nós, enquanto professores, porque nós, enquanto estudantes que vamos nos tornar professores, quem ainda não o é, precisamos levar a sério a questão das crenças humanas e precisamos levar a sério, principalmente, as crenças dos nossos educandos, das nossas crianças, porque é fundamental levar em consideração o mundo imaginativo do educando, o mundo, sobretudo, imaginativo da criança. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou desenvolver na sequência. O segundo ponto é o pensamento reflexivo como investigação. E aí esse segundo ponto eu vou me ater só rapidamente no final, porque ele vai ser objeto das nossas videoaulas seguintes. Mas, para se chegar, e essa é a hipótese do John Dewey, para se chegar ao pensamento reflexivo, nós precisamos partir das crenças espontâneas, das crenças naturalizadas. E o núcleo do pensamento investigativo, como a gente já começou a problematizar na última aula, ele se refere à dúvida, à pergunta, à investigação. A mola que impulsiona o pensamento reflexivo não é a certeza, é a dúvida. E é a dúvida que faz surgir a pergunta, e é a pergunta que nos tira do universo de uma crença naturalizada e nos remete a ver as coisas, o mundo e a nós mesmos de forma diferente. E isso leva a afirmar um parentesco estreito entre filosofia, ciência e pedagogia, que é a tônica das nossas aulas. Que para ser um bom professor, para que a gente possa ter uma boa formação enquanto professor, nós precisamos ter um vínculo, né, com filosofia, minimamente com filosofia, com ciência e com as ciências que dão uma base para pensar a pedagogia enquanto formação humana e a pedagogia enquanto reflexão sobre a experiência formativa humana e a experiência formativa pedagógica num sentido mais localizado ou mais específico. Então, feita essa pequena introdução, eu vou na sequência me ocupar com a questão da crença. O que é uma crença? Ou podemos colocar no plural, o que são crenças e, especificamente, o que são crenças naturalizadas. E aí eu gostaria, para tratar desse tema e dessa questão, começar com uma afirmação. O que levou John Dewey a problematizar a relação entre pensamento reflexivo e a crença foi um princípio pedagógico de fundo. E qual é esse princípio pedagógico de fundo que ele assumiu e que o levou a problematizar as crenças humanas e principalmente as crenças dos educandos? Essa ideia de que a educação, o processo formativo, precisa partir do mundo experiencial do educando. Nós já falamos sobre isso mais do que uma vez,
Mas eu vou retomar isso no contexto das crenças agora, que assumem uma importância, inclusive, maior do que nós havíamos falado anteriormente. Então, as crenças espontâneas, intuitivas, assistemáticas, constituem o fundo do mundo experiencial do educando. Não só dele, mas como de todo o ser humano em geral. Então, uma crença espontânea, num primeiro momento, ela é aquilo que nós pensamos sem maior questionamento e que nos orienta, e que nós tem um conjunto de coisas que nós fazemos na nossa vida cotidiana que nós não precisamos perguntar, e quando a gente pergunta, nós erramos. Eu já dei o exemplo, né, do dirigir o carro. É um movimento automático e que a gente faz, dirige o carro sem se perguntar, e quando pergunta, corre o risco de se atrapalhar. Então, o primeiro ponto, no caso da educação, e se tratando de formação humana, nós precisamos partir da experiência de mundo dos envolvidos. Principalmente, o educador precisa levar em consideração quem é o educando, como pensa, por que pensa dessa maneira. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, ainda nesse percurso de problematizar o que é uma crença naturalizada ou uma crença natural espontânea, se refere ao seguinte: nossas crenças espontâneas e naturalizadas são os principais obstáculos do pensamento reflexivo. Isso significa dizer o seguinte, que se nós não, enquanto educadores, fizermos esse trabalho pedagógico de romper, de colocar em questão as crenças naturalizadas, o aluno não aprende, o educando não aprende, porque ele fica só no universo experiencial, no universo cultural que ele possui quando vem, por exemplo, para a escola, ou quando ele se relaciona com o educador. Então, nesse sentido, se o trabalho formativo não tocar, não questionar as crenças naturais, ele não se torna eficiente, ele não cumpre com o seu papel. O educador, o professor, precisa partir das crenças do educando, mas não destruí-las. Isso é um ponto fundamental. Não se trata de dizer, por exemplo, que isso que você está pensando não faz o menor sentido. Não existe, em se tratando de educação e de processo pedagógico, algo dito pelo educando que não faça o melhor sentido. É dever e responsabilidade do professor problematizar aquilo que o aluno diz, mesmo que seja espontâneo, encontrar um sentido e fazer a conexão com o conteúdo de aula. Isso significa partir do mundo experiencial do educando, não permanecer nele e ir adiante. Não permanecer nele, não deixar intocado, ir adiante e não simplesmente destruir. Então, todas as crenças, e essa é, nós poderíamos dizer assim, uma ideia forte, decisiva desse primeiro ponto que eu estou falando sobre, desse segundo ponto que eu estou falando sobre as crenças, é que todas as crenças, todas as nossas crenças, elas precisam ser transformadas para que ocorra processo formativo. O ser humano que não conseguir desenvolver a abertura suficiente para transformar as suas crenças, ele se torna dogmático, se torna dono da verdade e se agarra nas suas certezas que, por mais provisórias que elas sejam, ele transforma essas certezas em algo definitivo, em algo absoluto. Então, vejam bem, até aqui eu falei de 2 pontos, né? Da importância de se tomar como ponto de partida as crenças espontâneas e, num segundo ponto, a importância do trabalho formativo de questionar essas crenças.
E nós temos então, a partir do Dewey, com os conceitos que ele utiliza, duas referências importantes, né? Partir das crenças e colocá-las em questão. E para conseguir avançar, sobretudo nas próximas aulas, sobre esse trabalho pedagógico formativo relacionado às nossas crenças, nós precisamos compreender o que o Dewey entende por crença, ou quais são os aspectos estruturantes de uma crença. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de começar a tratar agora, relacionado às nossas crenças e às crenças dos nossos educandos. Então, eu vou falar aqui, na verdade, rapidamente, né, de dois aspectos estruturantes das nossas crenças, das crenças humanas. Um aspecto que na linguagem teórica nós poderíamos dizer um aspecto epistemológico, que estrutura as nossas crenças, e um aspecto ético, que diz respeito à estruturação das nossas crenças. Eu vou começar com esse aspecto que eu estou chamando aqui de epistemológico, ou seja, como as nossas crenças se articulam em torno de uma noção de verdade, em torno de uma noção conceitual e que faz ela estar convicta de que ela tem a verdade e colocar isso também em questão. Então, esse primeiro nível, esse primeiro aspecto, ele envolve várias características. A primeira delas, a crença, segundo Dewey, a crença é o modo habitual com o qual vivemos e julgamos as coisas e nossas ações no mundo cotidiano. É o modo habitual, ou seja, rotineiro. Olhamos para uma árvore e dizemos, isso é uma árvore. E nos acostumamos a dizer que isso é uma árvore. Olhamos para uma mesa e dizemos, essa é uma mesa. E criamos o conceito de mesa e habitualizamos esse conceito de mesa e não nos questionamos mais se de fato é uma mesa, se isso é uma mesa. E não nos questionamos mais sobre que componentes constituem essa mesa. O que faz uma mesa ser uma mesa? Então, há um processo de naturalização da definição que nós damos às coisas. Há um processo de naturalização dos conceitos e dos nomes que nós atribuímos às coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a segunda característica de uma crença, elas não existem crenças humanas sem que elas tenham um vínculo com o agir humano e com as ideias humanas. Mas nós acabamos agindo com base em ideias de modo rotineiro, mecânico, né? E isso caracteriza a crença. A crença é um modo, então, mecânico e rotineiro de fazer e agir. Não há dúvida, não há questionamento sobre o modo como se faz e o modo como se pensa. O terceiro aspecto, a crença possui um vínculo profundo com as nossas percepções sensíveis. A crença natural, a crença espontânea, ela brota das nossas percepções sensíveis. Olhamos para a mesa e falamos, essa é uma mesa. Eu olho para essa mesa e digo, essa é uma mesa marrom que está diante de mim. Então, eu, nesse sentido, uso um dos meus sentidos, que é a visão, para definir essa mesa. Ou eu toco essa mesa e digo, ela é plana, é uma mesa plana. É o tato que me dá essa possibilidade de definir que a mesa é plana. A visão
que me dá a possibilidade de dizer que eu tenho diante de mim uma mesa. E todas as nossas observações sensíveis, elas brotam, né, desse mecanismo, elas brotam, por isso sensíveis, elas brotam dos nossos diferentes sentidos. Os nossos 5 sentidos, eles nos vinculam ao mundo e nós formulamos inicialmente juízos sensíveis, poderíamos dizer assim, juízos de experiência imediata da experiência sensível sobre os objetos. E na sequência, o Dewey dá um bom exemplo no primeiro capítulo de como pensamos, de como funciona uma crença naturalizada, que absolutiza as observações sensíveis sem pô-las em dúvida, sem questionar. Eu vou citar aqui uma passagem onde o Dewey faz essa exemplificação no primeiro capítulo da obra Como Pensamos. O Dewey diz nessa passagem: ao dizermos os homens pensavam que a Terra era plana, sem dúvida nos referimos a uma crença mantida por nossos antepassados. Vou repetir a frase que é curta do Dewey. Ao dizermos, isso é o Dewey que está afirmando, ao dizermos os homens pensavam que a Terra era plana, sem dúvida nos referimos a uma crença mantida por nossos antepassados. Isso Dewey afirma na página 6 dessa edição da obra Como Pensamos que eu estou utilizando. Portanto, acreditar que a Terra era plana era próprio de uma época longínqua, na qual a ciência astronômica não estava desenvolvida e as pessoas, elas se baseavam apenas nas observações dos sentidos. Não colocavam à prova, não questionavam se a Terra realmente era plana. E todos começaram a acreditar, vejam bem, crença, a acreditar que a Terra era plana. E se construiu culturalmente, baseado nesse costume, a ideia de que a Terra era plana. Tornou-se um hábito rotineiro, mecânico, dizer que a Terra era plana. Ignorou-se outros conhecimentos e ignorou-se outras possibilidades. E aí já começa a aparecer um limite de uma crença espontânea, de uma crença naturalizada. Ela só foca numa possibilidade. Ela exclui as outras possibilidades. E por isso que uma crença espontânea que caracteriza um juízo que nós fazemos sobre as coisas, no caso sobre a Terra, se torna dogmática porque ela só foca nessa possibilidade, ou nessa definição. A Terra é plana e não se pergunta mais sobre outras possibilidades e passa a acreditar piamente, dogmaticamente, que a Terra é plana. Agora, vamos fazer um outro exercício, e que o próprio Dewey faz no capítulo 1, e que vocês podem reler o capítulo 1 de Como Pensamos, e localizar na página 16, isso que eu estou reconstruindo aqui, tentando fazer o exercício com vocês para mostrar o limite de uma crença naturalizada, o risco que há inerente a uma crença naturalizada e que a transforma num dos principais obstáculos da educação e que a transforma num dos principais obstáculos do processo formativo e que impede, na linguagem do Dewey, o crescimento formativo tanto do aluno como do professor. Vamos fazer um exercício de tentar sair dessa crença naturalizada de que a Terra é plana. E o Dewey faz esse exercício nesse capítulo. Ele diz o seguinte, então, vamos
confrontar essa primeira afirmação, a Terra é plana, com uma segunda afirmação. Qual seria? A Terra é redonda. Então, eu vou me opor a essa crença naturalizada de dizer que a Terra é plana e vou afirmar, não, a Terra não é plana, a Terra é redonda. O Dewey diz, Colombo chegou a essa conclusão lá há mais de 500 anos atrás, pelas experiências de navegação, e chegou a essa conclusão. A Terra chegou a essa conclusão empiricamente, a Terra não é plana, mas sim, a Terra é redonda. E, mais importante, Colombo não ficou só na sua intuição sensível, não ficou só nas suas percepções sensíveis. Ele se cercou dos entendidos da época. Ele se cercou da ciência na época e refutou cientificamente que a Terra, há mais de 500 anos atrás, de que a Terra não era plana. E chegou a essa conclusão de que a Terra era redonda. E nós, com base no desenvolvimento da ciência, quem estuda ciência, né, quem consegue sair de uma crença naturalizada, de uma crença espontânea, e não segue ideologia, e não segue e não se afirma só ideologicamente na crença naturalizada, tem evidências suficientes com base no desenvolvimento da astronomia, dos conhecimentos físico-matemáticos modernos, tem toda a evidência suficiente para acreditar que a Terra não é plana, mas sim redonda. Então, eles saem do nível de uma crença espontânea e passa para uma crença justificada. Por que é uma crença justificada? Porque tem base sólida em evidências sólidas que mostram o contrário daqueles que defendem que a Terra é plana. Então, vejam bem, temos aqui num primeiro momento um aspecto que eu chamei epistemológico, estruturante da crença espontânea. Primeiro, né, que nós formulamos as nossas ideias e pensamentos tomando exclusivamente como critério nossas percepções sensíveis. Esse é o primeiro ponto. E formulamos juízos sobre as coisas a partir das percepções sensíveis. Então, uma crença nesse primeiro nível é um juízo espontâneo que nós formulamos sobre as coisas sem a necessidade de referenciar esse juízo em provas, em evidências científicas. E isso conduz, e aí que está o limite do ponto de vista epistemológico, de um juízo espontâneo sobre as coisas, sobre os objetos, e isso conduz, na maioria das vezes, a erro, como é o fato daquele que ainda hoje continua acreditando que, apesar de todo o conhecimento científico disponível, continua acreditando que a Terra é plana. Quem acredita hoje em dia ou defende hoje em dia que a Terra é plana está equivocado, porque formula um juízo sobre as coisas sobre a Terra, de maneira se baseando só no senso comum, né? E torna isso uma certeza absoluta e inquestionável. É claro que há um universo de pessoas que podem fazer uso ideológico dessa ideia de que a Terra é plana. Mas aí isso é uma outra questão que nós não vamos debater agora, mas que nós podemos pensar sobre isso.
Porque pessoas, apesar de todo o avanço científico que nós tivemos, continuam dizendo ainda hoje que a Terra é plana e fazem um uso ideológico, alguns, de que a Terra continua sendo plana. O segundo aspecto estruturante de uma crença que o Dewey trata no primeiro capítulo diz respeito, então, não é mais um juízo sobre as coisas, mas é um juízo sobre nós mesmos e, portanto, sobre as pessoas. É uma crença que tem um fundo ético, é uma crença que tem um fundo moral mais específico, porque não se dirige mais especificamente aos objetos, mas se dirige especificamente sobre as pessoas. Um exemplo banal que a gente poderia dizer, mas que ele poderia ter uma consequência moral inaceitável, grave, é quando eu digo sobre mim mesmo, eu estou sendo desonesto, ou mais grave ainda, quando eu acuso o outro chamando-o de desonesto. Não faria sentido nenhum, por exemplo, para a gente marcar a diferença entre um juízo sobre coisas e um juízo sobre seres humanos, não faria sentido nenhum, por exemplo, eu dizer que essa mesa é desonesta. Não faria juízo nenhum, porque qualidades valorativas não dizem respeito no sentido, qualidades valorativas no sentido moral não dizem respeito a objetos, mas sim a pessoas e, sobretudo, sobre o juízo que as pessoas fazem umas sobre as outras e sobre elas mesmas. Então, esse segundo nível diz respeito ao juízo que formulamos, não mais sobre coisas e objetos em geral, mas sobre nós mesmos e sobre as outras. Aqui está claramente o deslocamento do juízo sobre objetos para o juízo sobre pessoas. E é aí que começa a nascer a ética. É da relação entre os seres humanos e do juízo que nós formamos sobre os outros e sobre nós mesmos e sobre o modo de conduta e de ação minha e dos outros que nasce a ética. É por isso que a ética nasce no plano da ação. A ética se põe no plano das ações humanas e está diretamente relacionada a esse universo das crenças humanas que se referem às condutas humanas, que se referem ao agir humano. E é o universo da educação propriamente dita, colegas. Por isso que é fundamental a gente tratar das nossas crenças e das crenças que nós temos sobre nós mesmos e sobre os outros no âmbito da educação. Porque a educação, fundamentalmente, ela trata sobre relação humana e sobre os juízos que nós fazemos uns sobre os outros. Então, trata-se de uma questão fundamental para a educação, porque diz respeito aos valores, à formação de valores, à conduta e ao modo ético de agir humano. Nós estamos aqui no universo da formação do juízo moral. E esse foi um ponto fundamental do John Dewey, o problema da formação moral na criança. Assim como foi um problema fundamental para outro grande pedagogo do século XX, o Jean Piaget, que inclusive escreveu um livro específico sobre isso, sobre esse tema, a formação moral do juízo na criança. Talvez essa seja uma das questões mais decisivas da educação infantil. É como, partindo da crença espontânea, inicial, muito mais orgânica da criança, do bebê, e progressivamente contribuindo para que ocorra um juízo abstrato sobre as coisas, mas também e principalmente um juízo moral sobre si mesmo e sobre as outras pessoas, inclusive
sobre o educador. John Dewey criou um laboratório educacional dentro da Universidade de Chicago, trouxe para junto de si inúmeros pedagogos e pedagogas que trabalharam com crianças e observaram escrevendo uma literatura vastíssima, né, sobre a educação infantil, sobre essa passagem progressiva de crenças espontâneas para crenças cada vez mais justificadas e que ajudavam as crianças a irem elaborando intelectualmente de uma maneira cada vez mais complexa, de uma maneira cada vez mais refinada, as suas próprias experiências sobre o mundo, sobre si mesmas e sobre as outras pessoas. Né? Então, essa é uma questão decisiva. Né? E aí, nós poderíamos introduzir nesse segundo ponto, que é o juízo valorativo que nós fazemos sobre as pessoas, qual é o problema da naturalização das crenças aqui? Por que um juízo espontâneo e natural que eu faço sobre mim mesmo e sobre os outros pode se tornar um grande problema? O Dewey chama a atenção aqui, e diríamos assim, que esse é um problema nuclear de qualquer formação moral, de qualquer educação moral, e é um problema central das teorias morais no sentido mais amplo. O Dewey chama a atenção aqui para o seguinte, que ao formularmos um juízo espontâneo e transformarmos esse juízo espontâneo numa crença sobre mim mesmo e sobre os outros, sem problematizar, nós corremos o risco, e esse é o problema, nós corremos o risco de formular um preconceito sobre nós mesmos e sobre os outros. E se tem algo que mais possa gerar sofrimento a mim mesmo e aos outros, é um preconceito. Um preconceito, e o que é um preconceito como núcleo de uma crença natural espontânea? O preconceito, vou voltar de novo aqui para aclarar essa questão. O preconceito, eu não posso ter um preconceito sobre o objeto, não posso ter um preconceito sobre a mesa, não faria sentido nenhum eu dizer para vocês que essa mesa ela está gerando um preconceito em mim, né? Ou que eu tenho um preconceito contra essa mesa, né? Não faz sentido. Agora, faz sentido quando eu digo eu tenho um preconceito contra o nível 2 da pedagogia. Bom, aí, se eu formulasse, defendesse realmente essa posição, eu estaria me enredando num grande problema de natureza moral, né? Porque eu seria levado, em primeiro lugar, a justificar que preconceito é esse, qual é a origem do meu preconceito, né? Então, o preconceito, ele é uma crença moral não justificada que leva à discriminação. Quando eu digo que alguém é desonesto, eu já estou fazendo uma discriminação entre ser honesto e não ser honesto. E eu tenho que, no mínimo, justificar por quê, né? E dependendo do contexto, nem seria adequado eu chamar alguém de desonesto, porque eu posso imediatamente, apressadamente, cair num moralismo. E o problema de uma crença natural baseada no preconceito é que ela conduz, né, a esse moralismo que tem um fundo autoritário, discriminador, inaceitável para uma sociedade moderna e que busca ser democrática
e que aceita a pluralidade de opiniões. É uma discriminação que diz: eu estou certo, os outros estão errados, marca uma linha divisória e discrimino, né? Então, esse é o problema. Nós precisamos evitar de agir por preconceitos. Nós precisamos nos formarmos ética e moralmente de tal forma que nos leve a questionar a todo momento os nossos juízos de valores, as nossas crenças morais, né? E que nos leve a pensar: mas será que realmente é isso? Será que o que eu acredito do ponto de vista moral faz sentido? Quais são as consequências das minhas crenças morais para os outros, né? E mesmo para mim, enquanto sujeito. Então, vejam bem, o preconceito, ele é um juízo precipitado sobre uma outra pessoa, sem conhecê-la direito, somente com base em uma primeira impressão, eu acuso essa pessoa disso ou daquilo. Há uma precipitação, né? O meu juízo preconceituoso torna-se, na maioria das vezes, uma ofensa moral. E uma ofensa moral, ela rebaixa, ou ela tem a pretensão de desqualificar o outro. E desqualificar o outro, ao desqualificar o outro, eu estou, antes de tudo, desqualificando a mim mesmo. Desqualificar o outro é um procedimento que não é ético, né? E chamar alguém de desonesto é uma acusação muito grave, né? Que precisa de provas, de evidências, né? Que comprovem o comportamento, a conduta da referida pessoa. Então vocês vejam, nesse segundo nível da crença, que é o nível mais ético, mais moral, o grande limite e o grande problema a ser evitado, e daí não é só o limite e o problema do educando, mas é o limite e o problema do educador, e eu diria num sentido mais amplo, é o limite, é o problema e o limite do ser humano, da conduta humana, né? É como evitar o preconceito, como evitar o julgamento apressado, como evitar a discriminação. E uma das características da crença natural preconceituosa é que ela conduz a uma ação impulsiva. Nós agimos muito mais pelos nossos sentimentos e, no caso, sentimentos odientos e irracíveis, do que por um pensar mais reflexivo, que é a tônica do John Dewey, e que nós deveríamos pensar muito bem antes de falar qualquer coisa, e não falar impulsivamente e dizer coisas e fazer afirmações sobre pessoas que depois possam não ter mais conserto. Então vejam, para fazer um resumo da nossa aula de hoje, ela gerou em torno de tentar esclarecer, foi o esforço que eu fiz, o que é uma crença em John Dewey, nessa dupla dimensão, crença espontânea, naturalizada, que se baseia num juízo que nós formulamos sobre coisas e objetos, por um lado, e por outro, juízos, afirmações que nós fazemos sobre nós mesmos e pessoas, por outro lado. Se no primeiro nível nós temos o juízo que formulamos sobre as coisas e objetos, uma possibilidade grande de cometer erro, de nosso o juízo ser errado, porque ele se baseia única e exclusivamente nas nossas percepções sensíveis, e nós dogmatizamos esse erro
dizendo que ele mesmo assim é verdade, no segundo nível, né, nós podemos cometer injustiças às outras pessoas, que é o nível, o juízo, quando nós formulamos juízos apressados, preconceituosos, julgando precipitadamente alguém e dizendo, né, que ela não está correta. O primeiro âmbito é o âmbito da verdade, o segundo âmbito é o âmbito da correção, vamos dizer assim. Essas crenças nossas, iniciais, naturalizadas, espontâneas, precisam ser colocadas à prova, precisam ser suspensas. E suspender as crenças naturais e espontâneas é uma grande tarefa da educação, é uma grande tarefa do pensamento reflexivo. E nessa tarefa do pensamento reflexivo, o professor tem um papel intelectual insubstituível. O educador tem um papel intelectual insubstituível. O adulto tem um papel intelectual formativo insubstituível em relação à criança, em relação ao ser imaturo que está em formação e que busca por si mesmo o seu crescimento, e esse crescimento vai ser potencializado na medida em que o adulto consegue compreender as condições de imaturidade em que esse ser se encontra, né? Quais são as suas dificuldades, os seus obstáculos. O papel intelectual do professor, o papel intelectual do adulto é decisivo para que a educação seja compreendida como processo formativo. Isso vamos retomar na sequência das nossas aulas. Muito obrigado pela atenção de vocês.